Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Paulo Baldi, com o tema Campo de Sangue. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Que alegria estar aqui novamente nesse recinto, onde acontecem tantas coisas boas, né? Coisas que a gente ouve, coisas que a gente fala, principalmente o que a gente fala. E hoje não é diferente, né? É um dia para que a gente possa contar alguma coisa a respeito daquilo que já é muito conhecido, daquilo que foi muito traduzido por várias religiões em diversas épocas da humanidade. E é uma coisa que não é uma novidade. A novidade é que a gente pode dizer que esse tema, que se chama Campo de Sangue, até antes eu estava comentando com o Jefferson, né, que está dando todo esse apoio aqui na rádio, é um tema que sugere guerras, soldados, muito sangue, o que não é uma verdade. Se a gente for levar ao pé da letra o tema, a gente poderia exatamente pegar esse tema, esse título, e falar das situações atuais da humanidade, que não é de hoje, são coisas antigas, né, que assim continuam. Mas esse tema, Campo de Sangue, ele tem a ver com um fato histórico da humanidade. E esse fato histórico, ele é muito conhecido por todas as pessoas, por todas as civilizações, há mais de 2000 anos. Né? Emmanuel, né, esse nosso amigo espiritual, pega um trecho do Evangelho de Mateus e aí ele traz uma reflexão a respeito desse tema Campo de Sangue. O que disse Mateus e que se refere aqui esse tema? Mateus disse lá no capítulo 27, versículo 8, para que vocês possam ler também na Bíblia, no Evangelho. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. E qual é o fato histórico que se refere a esse tema? Vamos todos já, de pronto, vamos lembrar do fato. Vamos lembrar da traição de Judas, né? 30 moedas de prata, aonde ele entrega Jesus, né, aos romanos, que tem toda uma parcela também dos judeus, entrega aos romanos para que ele seja julgado e condenado à crucificação e à morte. O que faz Emmanuel? Ele traz essas reflexões, ou ele traz este acontecimento para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito, não dessas guerras sangrentas que a gente hoje vê em todos os dias, praticamente em todos os, né, praticamente em toda a face da Terra, né? Mas ele traz uma reflexão, ele pede para que a gente faça uma reflexão com a gente, com as nossas guerras internas, com as nossas armas que nós podemos ter para combater o que em nós? As nossas imperfeições, o nosso egoísmo, né? A nossa pequenez, né? A nossa não compaixão com o próximo, enfim, tudo isso já é falado muito aqui na rádio, né? Todos os evangelhos que tem na quarta-feira, o Evangelho no Lar, as palestras que todos os nossos amigos vêm aqui. Esse tema ele é muito bem falado e já é muito falado. Mas esse tema aqui ele ganha uma relevância à medida em que a gente vai entender um pouco da história, né? Então, recordando o que diz a história, né? Judas, quando ele se arrepende do que ele fez, quando ele viu que Jesus seria crucificado, foi condenado e crucificado, ele volta ao templo dos sacerdotes, ao templo judaico. E lá ele leva as 30 moedas de prata. O quê? O erro que ele fez, que ele cometeu, ele estava devolvendo as moedas para que Jesus fosse libertado ou algo parecido. Mas os sacerdotes judeus, né, os doutores da lei, dizem para ele, não, né, o problema é seu, né, a sentença já está dada. Então a gente não vai aceitar essas moedas de volta. E o que Judas faz? Pega as 30 moedas de prata e joga no templo. E essas moedas se espalham. O acontecimento após isso, o que é? Judas vai e acaba cometendo suicídio, como diz exatamente as Escrituras Sagradas, né?
ele vem a se enforcar, cometendo suicídio, e o arrependimento dele, né? O arrependimento dele do que ele fez, que trouxe toda essa história. E aí, o campo de sangue está inserido agora nesse texto, né? O que acontece? Os judeus, ou os sacerdotes, eles veem que aquele dinheiro é dinheiro que provém de sangue, do sangue de um justo. Então, aquele dinheiro não poderia ser levado para os benefícios, ou para as benfeitorias do templo ou do judaísmo. Não. Aquele dinheiro ele foi feito o quê? Ele foi usado para comprar um determinado campo, que se chamava Campo do Oleiro. Campo do Oleiro é um campo onde se faziam muitos vasos. Vasos de barro, naquela época, eram muito feitos. Então, eles compram um campo de um oleiro e ali eles constroem ali praticamente um cemitério, que era designado, que seria para quem não fosse judeu, ou seja, um cemitério para os estrangeiros. E aí esse nome é dado como Campo de Sangue. E até hoje, nos dias de hoje, em Jerusalém, existe no nome judaico, mas tradução Campo de Sangue. Então, a história que a gente contou, ela está relatada hoje, né, em todos os evangelhos, né, está relatada em filmes, está relatado em novelas, está relatado em teatro. Então, é esse tema que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão a respeito. Então, o que foi isso aí? A gente vai perceber que dentro desse contexto, praticamente fica imobilizado qualquer tipo de ação que pudesse fazer assim, tipo uma ação por parte daqueles que crucificaram Jesus, daqueles que condenaram, né? Uma ação de piedade com relação ao próximo. E aí Emmanuel traz uma reflexão interessante. Ele pergunta aqui no texto, né? Será que hoje nós não estamos fazendo a mesma coisa que Judas fez? É uma coisa para a gente pensar. Como assim? O que eu estou fazendo o que Judas fez naquele período? Judas traiu Jesus, sim, mas hoje o que Emmanuel nos traz é a traição, não exatamente dessa forma que aconteceu na época, mas a forma como vendemos Jesus, né? E aí a gente vai entender um pouquinho como é que nós vendemos Jesus. Vendemos Jesus, sim, fazemos uma permuta de Jesus através do quê? Através da nossa soberba, através do nosso egoísmo, através do não amar ao próximo como a nós mesmos. Então ele traz para a gente entender que a questão de você fazer uma traição, ela não se refere exatamente a uma traição como aconteceu no passado, como aconteceu na época de Jesus, mas sim o que nós estamos fazendo para que a gente possa combater esses vícios. Estamos trocando toda a questão material por uma questão espiritual, né? E Emmanuel nos fala muito bem a respeito desse contexto, né? Porque isso é extensivo a todos nós. Somos seres ainda dentro de um projeto, né, que ainda estamos encaminhando, dentro de um projeto de crescimento para o alto, não ir para baixo. Ele deixa muito claro nessa questão que ainda precisamos, dentro dessa humanidade que nós vivemos, dentro desse planeta, dentro dessa civilização, a gente entender que nós podemos sim ter esse caminho reto. Mas como é que é isso? É muito difícil? Bom, se a gente for entender como foi o caminho de Jesus e todos os seus apóstolos que o acompanharam, quais foram os finais desses apóstolos, né? A maioria martirizado, a maioria crucificado, né? Decapitado, né? Poucos foram de morte natural. Como foi a vida desses apóstolos e principalmente a vida de Jesus? Então a gente vai entender que as nossas lutas começam exatamente quando eu dou conta de que eu preciso exatamente acertar mais. Isso não quer dizer perfeição, né? É diferente quando a gente fala em perfeição. Nós estamos falando aqui no acertar mais e não cometer a traição que foi cometida por Judas. Lembramos também
que depois de um certo tempo, né, esse arrependimento, porque a gente também tem essa condição humana de não se arrepender das coisas que a gente faz em alguns momentos da nossa vida. Portanto, quando a gente se arrepende a tempo de entender que ainda dá tempo de a gente consertar aquilo que a gente fez de errado no passado, Emmanuel nos diz que a gente começa a sair desse campo de sangue, né? E esse campo de sangue também, ele nos diz aqui, que ele é uma coisa presente em várias encarnações, né? A gente acha que, segundo o que Emmanuel nos fala, que nós estamos nessa vida ainda na prática de alguma coisa, na prática do bem, na prática também às vezes não do bem, mas a gente está num caminho, sim, estamos no caminho, não estamos dizendo que a gente aqui vai acertar, mas ele diz que as reencarnações, né, são as oportunidades, né, oportunidades que nós temos de poder realmente se reabilitar diante de um campo de sangue, né? E o que é esse campo de sangue? Não literalmente como é descrito aqui no Evangelho de Mateus, mas o campo de sangue onde nós mesmos nos colocamos, né? Nos colocamos e voltamos a repetir. Esse campo de sangue a gente cria ele dentro de um contexto que a gente acha que está tudo bem, quando na realidade nós temos que fazer as reflexões a respeito dessas lutas. E as lutas que a gente fala, né, que a gente tem as nossas lutas internas, a gente fala em armas, né? Mas quais são as armas que eu tenho para combater o mal que existe em mim, né? Não é o mal que existe no outro, né? Mas quais são as armas que nós temos para combater esse mal? Vamos pensar sempre numa seguinte frase que eu sempre ouço, e eu acho ela muito oportuna nesse momento. Quando você estiver dentro de uma situação em que você acha que não tem saída e que não tem uma resposta muito rápida, faça uma pergunta. O que Jesus faria? Ora, quando eu pergunto o que Jesus faria, eu tenho a certeza que ele faria a coisa mais justa possível, né? Ele não se enganaria, tamanha a sua perfeição. Só que nós não temos essa perfeição, essa luz de Jesus. Mas nós somos o quê? Filhos, somos co-criadores, né? E Jesus disse, sois deuses, pode fazer muito mais do que eu. Então, a esperança que deve brotar em nós, que deve estar em nós, essa esperança desse compromisso com a prática da caridade. Ah, mas esse termo é muito usado, é muito falado. Pois é, e ele é muito falado e ele vai continuar a ser muito falado por muito tempo, porque ainda não percebemos exatamente, né, qual é o limite, né, aonde está exatamente a não caridade e a caridade. Nós andamos por esse fio, em dado momento a gente pende pelo lado da não caridade e pelo lado da caridade. Mas isso é importante, a gente entender também que somos todos iguais perante a divindade, ou perante Deus. Nós somos todos iguais, né? Uns conhecem mais, outros conhecem menos, uns fazem mais, outros fazem menos, mas estamos todos engajados dentro de um projeto, como diz Emmanuel aqui, de que a gente precisa se libertar dessas amarras do passado. E como é que a gente se liberta dessas amarras do passado? A gente tomando conta, não do outro, mas tomando conta da gente. E a gente vai entender que tudo isso que a gente fala, tudo isso que é comentado nos evangelhos, tudo isso que é comentado sobre o bem, tudo isso que é comentado sobre Jesus, sobre Deus, sobre os apóstolos, a gente vai entender um pouquinho que a gente já fez parte em alguma época de tudo isso. Ah, se a gente foi soldado romano, se a gente foi judeu, se a gente foi Judas, a gente não sabe, né, quem nós somos. Por isso, essa perseguição, para que a gente possa, de fato, entender que estamos a caminho, né, a caminho da luz, onde existe hoje um livro muito bonito que se chama Caminho da Luz, onde a gente vai ver ali que é uma luta diária, é uma luta constante para que a gente possa realmente se redimir
e se arrepender do que a gente fez de errado. Isso não vai ser esquecido? Não, provavelmente não, mas você vai ter isso aí como lembrança e como ponto de partida para que você não erre mais. Não se trata de lição de moral, né? A gente fala aqui, se bem que o Evangelho é moral pura, né? É moral pura, é prática pura da moral. Quando a gente vai conseguir praticar isso, bem, aí é uma outra situação. Vai depender muito da pessoa, vai depender muito de você e da gente. Como é que eu encaro essas coisas que estão acontecendo hoje? Como é que eu pego o meu campo de sangue? Como é que eu pego o meu campo de sangue? Vejo as armas que eu tenho disponível e eu possa me libertar desse campo de sangue. Será nessa vida? Será na próxima vida? A gente não sabe, né? Vai depender exatamente de cada um. Então, esse tema, eu tenho certeza que se você for lá no livro, inclusive ele está no capítulo 91, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Emmanuel, né, editado por Francisco Cândido Xavier. Mas se você ler o Evangelho lá em Mateus, lá no capítulo 27, o versículo 8, você vai entender o contexto que Emmanuel quer nos trazer a mensagem de reflexão a respeito da nossa possibilidade de ascender ao mais alto, a uma luz mais alta. Mas isso depende muito individualmente de cada um. Espero que essas palestras, não só essa de hoje, né? A gente nem fala palestra, mas esse assunto e tantos os outros que são falados aqui na rádio, né, que são excelentes, possam servir exatamente para que a gente possa seguir com mais segurança e sempre no caminho da fé e na crença em Jesus. Obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.